Pronto, vamos começar com a inspeção do tórax do paciente, tudo bem? Então, a gente se apresenta para o paciente, faz toda a preparação. Lembrar que o exame cardiovascular e o exame respiratório, a condição primária é sempre o paciente com o tórax totalmente despido, tudo bem? Então, o tórax do paciente totalmente despido, a gente agora pode iniciar o nosso exame, tanto respiratório, né, do tórax, quanto cardiovascular. Então, vamos fazer a inspeção do tórax desse paciente. Então, você pode colocar as mãos aqui, isso, apoiadas. Eu peço para ele colocar as mãos apoiadas porque eu tenho que ter, ok? Quando for avaliar a simetria das estruturas na inspeção, eu preciso que elas estejam com o mesmo grau de contração da musculatura e a parte óssea, né, da escápula, por exemplo, que é móvel, precisa estar no mesmo local para eu poder avaliar a simetria das estruturas. Então, eu preparo o paciente desse jeito para o exame. Iniciando a inspeção é dividida em inspeção estática e inspeção dinâmica, tudo bem? Na inspeção estática, a primeira coisa que a gente avalia no tórax do paciente é o tipo de tórax desse paciente. Como é que a gente avalia isso? A gente vê o diâmetro lateral é o dobro do diâmetro anteroposterior, tudo bem? Tem uma proporção do diâmetro lateral de 2 para 1 para o anteroposterior. Isso indica que o paciente tem um tórax atípico, tudo bem? O paciente também ele poderia ter deformidades da região external, tanto de pectus carinatum ou pectus excavatum. Ele poderia ter um tórax mais chato, né, tórax chato, comum em pacientes longilíneos, poderia ter um tórax cifótico, um tórax globoso aqui embaixo, que a gente chama de tórax em sino, tudo bem? Então, vários tipos de tórax esse paciente poderia ter. Se ele tivesse o diâmetro anteroposterior maior que o diâmetro lateral, se igualando ou ultrapassando, a gente chama de tórax em barril, comum em pacientes que têm DPOC, né, há muitos anos. Então, a primeira coisa que a gente avalia na inspeção estática é o tipo de tórax. Depois que a gente avalia o tipo de tórax, a gente começa a olhar o tórax desse paciente e buscar as coisas que estão presentes nesse tórax, tudo bem? Depois que a gente avalia o tipo de tórax, a gente tem que lembrar que o tórax é composto pelo tórax anterior, pelo tórax lateral e pelo tórax posterior também. Então a gente tem que avaliar tanto o anterior quanto o lateral quanto o posterior, para que a gente avalie completamente o tórax desse paciente, tudo bem? Então aqui na região anterior, a gente avalia primeiro a simetria das estruturas, né? O que importa pra gente? A gente avalia a simetria das clavículas, tudo bem? Então você vê que a clavícula está simétrica, lembra, a clavícula ela compõe o tórax. Eu não estou fazendo uma inspeção pulmonar, estou fazendo uma inspeção do tórax. Então se a estrutura está no tórax, me interessa inspecioná-la, tudo bem? Então eu vejo que as clavículas estão presentes e estão simétricas. Eu vejo as mamas do paciente, o tecido mamário, né? No caso muscular, ok? Eu percebo que tanto a direita quanto a esquerda está presente e simétrica, ok? Então tem as mamas do paciente aqui, a região mamária simétrica, lembrando que ele poderia ter um abaulamento de uma mama em relação à outra, uma retração de uma mama em relação à outra, uma contratura muscular, né? Onde eu veria uma mama contraída, né? Faz assim, isso, uma mama contraída e a outra não, tudo bem? Eu poderia ver uma atrofia muscular em um músculo peitoral e o outro não, causando uma retração desse lado e desse lado não. Então são coisas que poderia ter no tórax do paciente que eu vou analisar. Além disso, eu percebo a pilificação, né? Então a pilificação tem que ser compatível com o sexo e com a idade. Da pele, você vê que é uma pele que não apresenta lesões, né? Você tem alguns nervos, tudo bem, mas não tem nenhuma lesão elementar que chama a nossa atenção. É um tórax normocorado e não apresenta circulação colateral, tudo bem? A gente não vê circulação colateral ou cicatrizes que também entrariam em lesões, ok? Agora a gente pede para ele colocar as mãos aqui atrás da cabeça, isso, para avaliar aqui, ó, a região do tórax lateral do paciente, ok? Então a gente observa a mesma coisa, pele normocorada, sem circulação colateral, sem lesões, sem abaulamentos e retrações visíveis, ok? Tanto de um lado quanto do outro. Pode colocar as mãos no joelho. Pode se afastar um pouco, por favor. Isso. A gente observa aqui agora a região do tórax posterior do paciente, ok? Então, a gente observa a simetria da região do trapézio, a gente observa a simetria das escápulas, ó, tanto o ângulo inferior quanto a borda superior, você vê que é simétrica.
Posteriormente a isso, a gente avalia todas as coisas que a gente avaliou da pele, né, do tórax na face anterior e lateral. Normocorado, sem lesões, sem abaulamentos e retrações visíveis, ok? Sem circulação colateral. Então essa é a inspeção estática do tórax do paciente, ok? A gente observa tanto anterior, quanto lateral, quanto posterior, tendo em mente as regiões que a gente estuda, ok? Então a gente vem aqui agora para frente e a gente vai iniciar a inspeção dinâmica do tórax do paciente. Tem inspeção dinâmica, a gente divide em 2 subgrupos, né? Eu vou avaliar na primeira parte a respiração desse paciente e na segunda parte o esforço respiratório dele, ok? A respiração, primeiro de tudo, eu avalio o tipo de respiração dele, ok? A gente percebe que a respiração dele é mista, ó. Você tem tanto o predomínio superior, tanto o movimento abdominal também. Então, a respiração do paciente é mista. Lembrando que a respiração pode ser costal superior, com predomínio da musculatura superior, pode ser abdominal ou pode ser mista, ok? Então, primeira coisa, o tipo respiratório. Depois do tipo, eu avalio 2 itens juntos, que é o ritmo respiratório e a frequência. Então, eu não preciso falar para o paciente que eu vou avaliar, não é? Porque a respiração é algo sobre controle, né? Então, você não vai falar ao paciente que vai ver a respiração, que ele vai mudar o padrão respiratório dele automaticamente. Então, senhor, eu vou ver aqui o pulso, tudo bem do senhor? A gente fala que vai ver outra coisa, ou a gente não fala que vai ver nada, a gente só olha. Eu só vou falar que eu vou ver o pulso dele em uma situação que ele ache que eu estou vendo a respiração, ou que seja difícil, eu preciso tocar aqui para ver a respiração dele. Mas se eu consigo ver a respiração dele normalmente, eu só fico olhando mesmo e a gente pode avaliar, ok? Mas um macete é para distrair o paciente e fazer com que ele não esteja pensando que a gente está vendo a respiração, porque a gente vai estar olhando fixamente, né, para a região, e a gente falar que vai ver o pulso dele. E aí você olha os movimentos respiratórios durante 1 minuto, ok? E aí você vai perceber se a respiração é rítmica, ou seja, se você tem uma inspiração e expiração equivalentes, e cada intervalo entre uma incursão e outra tem o mesmo intervalo de tempo. Isso me diz que é uma respiração rítmica, ok? E a frequência respiratória do paciente durante 1 minuto, né? Lembrando que o normal é 12 a 20, né, incursões por minuto, o paciente é eupneico. Acima, taquipneia, e abaixo você tem uma bradipneia, né, um paciente bradipneico, tudo bem? Depois que a gente avalia o tipo e ritmo e frequência, a gente pode ver a expansibilidade. Lembrar que a expansibilidade é um tópico da palpação, só que a gente tem como ter ideia aqui na inspeção. Porque se observa, ó, quando ele expande, puxa o ar. Você observa o movimento de estruturas que estão presentes em 2 hemitórax, ó. Você observa a região dos mamilos, tudo bem? Da auréola. Você observa a região clavicular. Você vê que se move, tá vendo as estruturas, porque o tórax expande. Imagine que um hemitórax não está expandindo, que você tem um problema, né? Uma obstrução, por exemplo. Você vai ver um mamilo subindo e o outro não. Então você tem como ter ideia na inspeção dinâmica se você tem uma boa expansibilidade ou não, né? Então você vê que a inspeção eu não tem nenhuma assimetria de expansibilidade. A expansibilidade do paciente encontra-se simétrica, ok? E aí, depois que a gente avalia esses itens de respiração, a gente avalia os sinais de esforço respiratório. Você vê que o paciente não apresenta esforço respiratório. Mas quais seriam os sinais que eu deveria analisar? Eu analisaria a presença de tiragem intercostal, né, dos espaços intercostais, se você tem uma retração dos espaços intercostais, porque a pressão intratorácica fica muito negativa quando o paciente tem um esforço respiratório. Eu observaria uma taquipneia, né, um aumento da frequência respiratória. Eu veria uso de musculatura acessória, né, como o esternocleidomastoide e escaleno sendo usados muito fortemente. Batimento de aletas nasais também indicaria um sinal de esforço respiratório. Tudo bem? E aí a gente termina a inspeção dinâmica do tórax do paciente e acaba a nossa inspeção, beleza?